Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 11 de dezembro, Ibovespa apresentando aqui uma estabilidade, mais 0,28%, ainda está dentro do leilão de fechamento, próximo de sair do leilão. Seguimos dentro de uma indefinição, de um movimento lateral aqui no gráfico diário, onde um primeiro patamar de relevância em termos de sinalização para cima seria o rompimento aqui dessa região de 74.166 e o outro mais importante 75.073. Por outro lado, aqui para baixo nós temos esses dois níveis aqui mais relevantes, que seria aqui na faixa dos 71.215 e depois disso 70.824. Se olharmos para o gráfico aqui de 60 minutos, um fechamento de uma hora de pregão acima dessa região aqui em torno de 73.425, ou seja, alguma hora de pregão mais forte com nova máxima na hora seguinte, aumentaria a chance de gerar uma movimentação, uma possível saída dessa lateralização e um movimento de subida aqui pelo gráfico diário rumo a esse patamar de resistência na faixa 74.166. Futuros, olhando aqui para gráfico de 60 minutos no mini índice, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço a sua valiosa audiência e aproveite também para se inscrever aqui no canal, clicando aqui na logo que tem aqui na parte inferior deste vídeo. Na sequência então, futuros, nós temos aqui mini índice gráfico de 60 minutos, visto que a gente tem um movimento lateral no gráfico diário, a gente tem aqui uma indefinição no gráfico de 60 minutos. Eu vejo dois patamares relevantes aqui em termos de buscar operações mais interessantes no mini índice, que seria a saída dessas duas regiões, seja dessa zona de resistência ali na faixa 73.400, usar essa região aqui como patamar de suporte através de fundo ascendente num gráfico de menor periodicidade, 10 ou 15 minutos, ou a queda e gerar topo descendente no gráfico de menor periodicidade nessa região de 72.500 a 72.600 pontos. Então, ou seja, usar essa faixa de pontos como resistência seria algo mais interessante, ou seja, aumentaria a chance de realmente vir um movimento maior aqui para baixo ou aqui para cima, sair dessa indefinição. No dólar, olhando aqui para o dólar, gráfico diário, dia aqui de alta, mas ainda dentro da máxima e mínima do pregão anterior, algo que já tinha acontecido na sexta-feira, respeitando a máxima e a mínima de um pregão que tinha tido uma volatilidade muito grande, e o pregão de hoje também ficou entre a máxima e a mínima do pregão anterior. Mas para o próximo pregão, G60, a gente tem o que aqui no gráfico de 60 minutos? Uma indefinição, topos mais baixos, esse topo aqui mais baixo que o anterior, aqui sinalizando no primeiro momento a possibilidade de gerar um topo mais baixo. Essa aqui já é a parte das 18 horas, então não levo tanto em consideração essa formação de candle, que só são aqui 10 minutos basicamente. Então a gente teria aqui basicamente uma figura de indefinição chamada de triângulo simétrico. Então se abre de maneira aqui mais forte para cima, subindo, rompendo aqui essa região de resistência na faixa dos 3.318 e utilizando principalmente esse patamar como suporte, esse patamar de 3.310 a 3.314, proporcionando fundo ascendente nesse patamar, um gráfico de menor periodicidade, 10 ou 15 minutos, seria mais interessante para a ponta compradora. Mas, no entanto, abre subindo, gera sinalização de topo no G60, volta a apoiar, buscar a operação na ponta vendedora a favor dessa indefinição, de se ter um movimento de baixa, mas sem exigir muito do movimento de baixa, visto que o cenário ainda pelo gráfico diário é de um movimento de alta, aqui pelo gráfico diário, de uma tendência de alta no gráfico diário, apesar dessa zona de resistência aqui nesse patamar, e o G60 mantém-se aqui dentro de fundos ascendentes. Então, o cenário, ou seja, um pouco mais favorável para a ponta compradora. Seguindo aqui, nós temos então as ações PTR4 no pregão de hoje, apresentando aqui uma estabilidade, mais 0,2%. Só confirmando aqui, a Petro já saiu do leilão de fechamento, então fechou aqui com uma estabilidade mais 0,2%. Ativo perdendo a mínima do pregão de hoje, aumenta um pouco mais a chance de gerar uma movimentação para baixo, de vir a testar novamente uma região aqui em torno próximo dos R$15, região de suporte na Petro. Então, esse seria uma das sinalizações, principalmente se a gente olhar para o G60, se ela fechar abaixo desse nível aqui no G60 dos 15,35, proporcionar nova mínima na hora seguinte, aumenta essa chance de se ter um movimento aqui para baixo
na Petro, visto que a ação ainda continua com seus topos descendentes, apesar de ter ameaçado aqui a formação de fundo ascendente acima dessa região dos R$15 aqui no gráfico diário. Então, ativo numa indefinição pelo gráfico diário, mas com ainda essa indefinição com um viés de baixa, visto os topos aqui descendentes, até mesmo continuar dentro de um movimento de baixa no gráfico semanal, ainda não tem uma sinalização de movimentação para cima no semanal. Seguindo aqui para Vale 3, Vale 3 pregão de hoje, candle de indefinição, mas apresentando uma alta de 0,79%. Ativo tem resistência aqui intermediária na casa dos 36,25, antes disso tem até um pequeno gap aqui de baixo, na casa ali dos 36,02, então 36,02, ela chegou hoje a R$36, 36,02 um patamar de resistência, acima disso na casa dos 36,25 para ação. Para gerar alguma possibilidade de buscar a entrada, o ideal seria um pivô de alta no G60, trabalhando com stop mais curto abaixo da mínima aqui de um possível fundo no G60, tentando pegar ainda uma recuperação maior desse movimento de subida, ou seja, um ganho de força desse movimento de subida. Aqui para baixo o ponto que seria de posicionamento stop abaixo dos 35,73. Então, buscando o que? Uma operação mais curta em cima do ativo. JBSS3 pelo gráfico diário está em tendência de alta, topos e fundos aqui ascendentes, montou um forte pivô de alta e agora passa por um processo de correção. Dentro dessa correção, respeitando, principalmente não ganhando muita força para baixo dessa região aqui de 8,49 até um patamar ali de R$ 8,35. Dentro dessa região seria interessante o ativo, uma possível sinalização de fundo ascendente no gráfico diário no decorrer dessa semana para uma possível compra aí de swing trade na ação, visto que ainda permanece dentro de um movimento de alta ali no gráfico semanal. Na CEMIG 4 tem um cenário mais de indefinição, mas ainda dentro de uma tendência de baixa pelo gráfico semanal, sem muita força para subir. Se a gente observar, o ativo aqui gerou dois candles muito fortes para baixo. Nós tivemos dois candles aqui muito fortes para baixo, depois foi lá até fechar esse gap de baixa aqui, testou isso como resistência, vem aqui para baixo, tenta uma nova subida, a perda da mínima do pregão de hoje aumenta a chance de gerar um movimento de baixa para perda aqui de teste desse suporte na faixa 6,62 e até mesmo mais abaixo, R$ 6,57. É uma das possibilidades de se buscar operações de venda de swing trade em cima do ativo. Se tiver mais um pregão ainda aqui, seria ainda até mais interessante para se fazer essa venda de swing trade. Dentro do mesmo setor, a Elet6 vai aqui perdendo uma região de suporte. Não chegou a fechar abaixo da mínima do fundo anterior, apenas oscilou abaixo, proporcionando aqui a sinalização de pivô de baixo. A perda da mínima do pregão de hoje, 20,79, confirma um pouco mais a chance de continuidade da tendência de baixa de curto prazo no ativo, trazendo a possibilidade até de se buscar venda aí de 1 para 1, ou seja, trabalhando com stop aqui em cima e projetando pelo menos esse risco aqui para baixo, seria uma das alternativas de operação aí na ponta vendedora em cima de Elet6. Lame 4 cheguei a recomendar a compra no pregão de hoje, mas ela não foi executada, ou seja, o ativo não conseguiu superar a máxima aqui, que era o ponto de entrada. Eu já tinha comentado isso na última videoanálise, na videoanálise de sexta-feira. Superação aqui dos 15,53 seria a possibilidade de entrada, ela não executou, não chegou lá nesse patamar, chegou a 15,48, chegou até próximo, mas aí terminou perdendo força e vindo para baixo até da mínima do pregão anterior. Cancelei essa recomendação. Caso o ativo consiga ganhar bastante força a partir do próximo pregão, rompendo aqui essas duas máximas, máxima do pregão de hoje e do pregão anterior, ou seja, 15,47 e 15,48, seriam das alternativas de se buscar uma entrada, trabalhando com stop abaixo também de uma região mais bem definida aqui. A gente dá para ver isso pelo gráfico 60 minutos, região bem definida como um patamar de suporte no ativo. E por último, Ecor 3, que a gente tinha uma posição comprada em cima dessa ação, a ação terminou perdendo força. Ela abriu a primeira hora de pregão até bem, ganhando força aqui, mas superou a máxima do pregão anterior e não conseguiu dar sequência, já montou essa hora de pregão mais forte para baixo, reposicionou stop abaixo aqui desse patamar, ou seja, abaixo dos R$ 15,31, ela terminou perdendo essa região e fechando em 12, abaixo dos, na realidade, em R$ 15,30, R$ 12,30, ela terminou fechando aqui em R$ 12,22. Então essa operação foi encerrada com uma perda de 2,38%, isso representou uma redução de 0,31% do capital total. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.